Então agora chegou a hora de trazer os nossos dados para o R, para o RStudio aqui. Então a gente vai ler dados externos para o nosso ambiente do R. Então esses dados podem estar em TXT, pode estar em CSV, podem estar em Excel. Agora a gente vai ver dados em texto, né, em formato TXT ou CSV, que é separado por vírgula. Então vamos ver esses dois formatos aí primeiro e no próximo vídeo a gente vê como que lê os dados do Excel, beleza? É muito simples, você pode fazer isso de duas formas, ou digitando o código, ou então simplesmente clicando aqui, você também pode fazer isso, né? Aqui você coloca importar conjunto de dados e aí você coloca a partir de um texto. E aí aqui, com essa segunda opção, você vai usar a biblioteca readr. Então, se você não tiver essa biblioteca, quando você clicar aqui, ele vai te falar para instalar ela, é só você apertar que você quer instalar. No meu caso, eu já tenho instalado, então já abriu direto. E aqui nessa parte, ele vai me mostrar os dados que eu estou importando, eu posso fazer adaptações para poder importar da melhor forma possível, né? Então, vou importar aqui os dados que eu usei na última live. Então tá nessa pasta aqui, os dados que eu usei na última live aqui. São dados de preços de gasolina aqui no Brasil. Beleza, então é um CSV. Ele tá aqui, é um ponto CSV. Aqui estão todos os meus dados, mas todas as colunas estão em uma coluna só. Então eu tenho que ajeitar isso, tenho que colocar aqui o delimitador que eu estou usando, né? Por exemplo, aqui o padrão ele colocaria vírgula. Mas, apesar de ser um CSV, CSV é Comma Separated Values. Então, em inglês, valores separados por vírgula, né? Traduzindo aí para o português, aliás. Mas eles não estão separados por vírgula, que seria o mais comum. Eu acho que eles estão separados por tabulação. Então, quando eu coloco aqui tabulação, é isso mesmo, eles estão separados por tabulação. Então, que é o Tab, né? Essa tecla que a gente tem aí do Tab no nosso teclado. Então, agora que eu coloquei que ele está separado por tabulação, ele já apareceu bonitinho aqui na minha tela. Então, se tivesse separado por ponto e vírgula, eu usaria essa segunda opção. Por um espaço em branco, seria a quarta opção. Ou você poderia colocar alguma outra opção, além dessas que são as mais comuns. E aqui você consegue fazer várias adaptações aí. Você consegue colocar aqui o nome do seu conjunto de dados, por exemplo, né? Para ele importar certinho. Então, vou colocar aqui meus dados, por exemplo. Aqui você pode colocar se você quer saltar alguma linha, né? Porque alguns dados vêm desorganizados. Pode começar, por exemplo, da quinta linha que começam os dados. Então, você colocaria aqui para saltar as primeiras linhas. E aqui também as primeiras linhas como cabeçalho. Então, aqui no meu caso, por exemplo, vocês podem ver aí que o primeiro nome é região, sigla, estado, sigla, depois município. Então, cada coluna tem um título, tem um nome. Caso fossem só os dados, eu teria que desmarcar essa opção aqui da primeira linha como nomes das colunas aí. Beleza? Outra coisa importante aqui também é porque no Brasil a gente usa o separador de decimal como vírgula, né? Muitas vezes a gente usa como vírgula, mas o R ele entende de forma diferente. Ele entende que o separador de decimal, por exemplo, você quer falar o valor do pi, né? Que é 3,14. Aqui no R seria 3,14. Entendeu? Então a gente tem que fazer essa adaptação muitas vezes. Aqui no meu caso, por exemplo, como é um banco de dados brasileiro, está como vírgula. Então, o valor de compra aqui, por exemplo, da gasolina seria 3,799. E aqui ele não reconheceu a vírgula, né? Então eu tenho que vir aqui em locale, vou colocar aqui em configuração e vou colocar aqui a minha marca decimal é a vírgula. E aí o grouping mark vai ser ponto, né? Que em inglês é o contrário. Eles separam os milhares com vírgula e o decimal com ponto. É o inverso do que a gente faz aqui no Brasil. Então eu vou colocar aqui como está nos meus dados, né? No meu conjunto de dados. Meu conjunto de dados está separando a marca decimal é por vírgula. Então eu vou colocar aqui que é por vírgula para ele transformar essa vírgula em ponto. Vai ser sempre no padrão do R, entendeu? Você coloca o padrão que está nos seus dados e ele transforma para o padrão dele. Então, beleza, coloquei aqui. E aqui, olha só, atualizou meus dados aqui. Agora sim, tem um preço coerente aí para o preço da gasolina, né, de 3,89, por exemplo, 3,79 aqui e por aí vai.
Outra configuração que eu poderia fazer aqui é a configuração de data, né? Aqui a data está lendo como caractere, que a gente já viu aí o que é o caractere, né? Que é um texto. Então está lendo a data como um texto. Mas não, eu prefiro que leia como uma data, vai ficar muito mais fácil para organizar. E eu tenho que ver aqui o padrão, por exemplo, aqui está dia, mês e ano com 4 algarismos, né? Então eu vou colocar aqui que eu quero ler isso aqui como data e vou colocar aqui a ordem correta. Primeiro é o dia, depois é o mês e depois é o ano com 4 algarismos. Então eu uso o Y maiúsculo. Beleza, vamos ver aqui, ele vai transformar agora para data correta, né, para o formato de data aí, transformou aqui para date, que é data. E aqui tem todo o código para eu ler o meu conjunto de dados. Opa, não está aparecendo aí para vocês? Então aqui, nessa parte aqui que estava atrás de mim, tem todo o código e esse código vai mudando à medida que eu faço essas adaptações que eu fiz aqui para vocês. Então esse aqui é o código, né? Caso vocês precisem usar o código aqui até para ficar documentado, né? É bom colocar o código no seu script. Você pode simplesmente copiar e colar lá. Se você clicar aqui em import, ele vai importar o conjunto de dados e já vai executar o código, tá? Você pode fazer dessa forma ou pode simplesmente copiar aqui e colar aqui no seu painel para você executar o código aí, né? Apertando Run aqui ou então Ctrl Enter, como você preferir. Então ele já executou o código, importou os meus dados e essa aí é uma forma de importar dados de texto, né? Então a gente viu aqui o código e também a forma de ir usando point and click aí. Beleza? Vamos que vamos!